Shalom! Você entrou, né? Está aqui nesse vídeo. A gente avisou, não entre, não assista. Mas como você quer assistir, agora vai aprender. E eu espero que você fique até o final para poder compreender algo que tem sido ensinado errado. E eu vou te provar pela palavra, vou te provar nos textos bíblicos. Então, você acha mesmo que Yeshua morreu numa sexta-feira e ressuscitou num domingo? Você tem certeza disso? Olha, se você acredita assim, você vai ter que me provar como é que pode existir 3 dias e 3 noites em sexta-feira, morrendo à noite, e ressuscitando no domingo de manhã. Se você puder calcular isso e me mostrar, você pode fazer aqui no comentário como é que se calcula alguém que morre e dá numa sexta-feira à noite, ressuscita no domingo pela manhã e deu aí a contagem de 3 dias e 3 noites. Não conseguiu? Faça uma coisa, antes da gente continuar, dá o teu like, compartilha esse vídeo, passa para os seus amigos, ok? Pode comentar também. Eu espero que você possa fazer com que esse canal fique bem engajado e vá para mais pessoas e pessoas possam aprender sobre essa situação também. Eu vou lhe apresentar hoje esse ensino, esse estudo. Nós fizemos todo um gráfico, nós apresentaremos dentro de um calendário bíblico. Aí você vai compreender por que 3 dias e 3 noites e essa questão de Yeshua ter morrido numa sexta-feira e ter ressuscitado no domingo de manhã. Primeira coisa que eu quero dizer para você, ele não morreu numa sexta-feira e não ressuscitou em um domingo, ok? Isso aí é um cálculo totalmente errado e eu vou lhe provar biblicamente dentro da Brit Hadashah, ok? Para você poder compreender como ele realmente passou 3 dias e 3 noites, conforme ele disse que seria o sinal de Jonas, né? Ioná, ia ser 3 dias e 3 noites. Então, vamos lá entender um pouco sobre isso. Nós vamos fazer aqui um ensino, um estudo, vai ter gráficos, vai ter tudo isso aí, textos que eu quero que você acompanhe comigo. Então, veja só, vamos entrar aqui então no nosso gráficozinho, beleza? Olha aí, nós temos aqui toda uma semana, tá certo? Começando aqui nós temos lá de João 12, de 1 a 12, dizendo o dia que ele está indo, né? No dia 10º ele está indo para Jerusalém, ele vai se apresentar ali. Então, ele, como um cordeiro, que no 10º dia tinha que ser separado, então a gente observa esses textos. Eu não vou me ater a esses textos, você pode anotar aí, João capítulo 12, de 1 a 12, depois, em seguida, do versículo 12 e 13, tá bom? E aí, Mateus, tem esses outros textos de Mateus e Lucas, falando dos outros dias. Muito legal. Agora, veja só. Que tempo Yeshua está próximo à sua morte, né? Que festa estava acontecendo em Jerusalém? Era a festa de Pessah, festa de Páscoa, não é isso? Pronto. Então nós vamos fazer o seguinte, nós temos que conhecer um pouco sobre essa festa. O que o Eterno diz a respeito dessa festa? Eu vou saltar, eu vou trazer para você já esse texto que está aqui de Levítico, veja aí, ó, aqui no verde, Levítico 23, 4 a 7. Abra aí também na sua Bíblia, você pode acompanhar comigo em Levítico 23, 4 até o 7. Estas são as solenidades do Senhor, são as celebrações do Eterno. As santas convocações, não são convites, são convocações, que convocareis no seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, pela tarde, é a Pessah, Páscoa do Senhor. O primeiro mês, no mês judaico, não é janeiro, tá certo? Como se conta aqui, é Aviv. Primeiro mês, no dia 14, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Nada, nenhum trabalho pode ser feito. Ok?
Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, veja só, o Eterno requer que no primeiro dia, que é Páscoa e começo também de Ázimo, seja um dia que você não deve trabalhar. Como é que a gente chama então um dia de descanso? Também é conhecido como Shabat, tá certo? Como um sábado, como um dia de descanso, ok? Então, eu espero que você entenda isso para compreender o que foi escrito em Marcos e em Lucas, porque nós vamos mostrar isso aí, desvendando um mistério que as pessoas não perceberam, tá certo? Achando que um dia após o sábado era sábado do 7º dia e o outro dia seria o domingo, o que a Páscoa, em Pessah, ela é por si só um dia que hoje nós chamamos de Yom Tov, é um dia que não se trabalha, tá certo? E também é conhecido como os sábados do Senhor. Por isso que você vai encontrar muitas vezes a palavra no plural, né? Os sábados, porque quando ele fala dos sábados, não é só o sábado de 7º dia, mas também essas santas convocações que não pode se trabalhar, ok? Então nós temos isso quando? Nós temos isso em Pessah, nós temos isso em Shavuot, nós temos isso em Sukkot. São, dependendo do dia que cada semana, né? Aquele dia vai ser um sábado, vai haver descanso. Essa é uma ordem do Senhor. Então veja bem, né? Então aqui eu já trago para você em que dia está sendo o 14º dia, ok? Numa quarta-feira. Veja aqui, deixa eu me posicionar aqui com o meu dedo, né? Pronto, começa aqui, na noite aqui, dia 14, tá certo? Então, o dia 14 cai numa quarta-feira. O que aconteceu aqui à noite? Yeshua, e se você pegar esses textos, você vai ver que Yeshua chama os seus discípulos para preparar o Seder de Páscoa, né? E ali você não vê o carneiro, você vê os ázimos, você vê as ervas amargas, você vai ver a pasta doce, que ele diz, aquele que mela o pão comigo. Ali não é uma água, tá? Que ele está molhando num café com leite, como é costume aqui no Nordeste. Não, ali é a pasta doce, que a gente molha a matzá, né? Faz um sanduíche, come, isso dentro do processo do Seder. Então, veja bem, ele mandou preparar o Seder, bem aí, já dentro do dia 14, ok? Por quê? Porque ele disse que não iria poder participar, dentro desse próprio texto, ele não poderia participar de Pessah, porque ele seria morto. Então, quando você olha aqui, esse texto, aqui você vê que ele manda preparar o Seder, tá bom? Dia 14. O que acontece agora dentro desse período aqui? Esse período aqui, ó, é o dia que tem que se imolar os cordeiros, e é o momento em que Yeshua está morrendo, dia 14, ok? Então ali ele é morto. Aí entra o dia 15, 15º dia, você leu em Levítico 23, o que deve fazer nesse dia? Nenhum trabalho servil fareis. Então, aqui está entrando o Shabat, ok? Então você vê aqui o texto de novo, você vai perceber agora que vai acontecer algo aí que é o descanso. Vamos lá ler esse texto de Lucas. Em Lucas, capítulo 23, 27 a 29. E seguiu grande multidão de povo e de mulheres, os quais batiam no peito e lamentavam. Ok? Olha só. As pessoas têm mania de acusar que os judeus mataram a Yeshua. E veja que a grande multidão de povo, de mulheres, os quais batiam no peito e o lamentavam. Eles não estavam concordando com a morte dele. Porém, Yeshua, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres das que não geraram e os peitos da que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, os outeiros cobri-nos, porque se ao madeiro verde faze isso, que se fará ao seco. E também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com eles serem mortos.
Aqui é o primeiro texto que a gente está lendo, né, que ele está sendo carregado para a morte, e isso dentro do 14º, no 14º dia. E aí tem mais um texto que vai do 35 ao 38, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salva-te a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Observou quem é que está fazendo esse maltrato e questionando isso? Não são judeus, eram as autoridades romanas. Aqui está falando de soldados, desses príncipes que ficavam ali zombando dele. Vamos mais. Então, aqui é o momento em que ele está indo à morte. 15º dia, depois que ele morre, ia entrar o feriado, por isso que tiveram que apressar e quebrar as pernas, né, daqueles que ainda não estavam mortos. Quando chegaram para ele, viram que ele estava morto e tiraram ele do madeiro e conduziram, né, ali. A gente sabe que nós temos então um sepulcro novo de um rico em que ele foi colocado. Show! Então ele entra agora em que dia? Dia 15. Era uma quinta-feira, tá? Na noite de quarta-feira. Veja só, nós colocamos essa linha aqui vermelha para que você pudesse notar que a virada do dia dentro do calendário judaico acontece a partir das 18 horas. Eu estou botando 18 horas assim, pôr do sol. Aqui em Fortaleza, às 18 horas, realmente nós já estamos entrando no Erev, né? No Erev, já na noite, escureceu. Então, é aí onde o sol se põe e aí começa um novo dia, porque houve Erev e manhã, Boker. Então, houve a tarde, só que esse Erev é como no inglês, quando a gente chega, né, dentro da casa de alguém à noite, você não diz good night, né? Você diz good evening. Então, no hebraico, a gente diz Erev Tov. Quando você vai sair, você dá um Laila Tov. Quando vai dormir, Laila Tov. Então, esse Erev Tov é essa tarde, quando escurece, o sol se põe. Então, ali houve essa escurecer e o amanhecer. O dia primeiro começa no escurecer. Então, olha só. Na quarta-feira, quando escureceu, entrou o 15º dia e aí ele já estava sepultado. Ok? Então, conte logo agora que vai ter uma primeira noite. Tá certo? Temos a quinta, amanhece, ok? Já li o texto de Levítico, o texto para você, que esse dia é um dia de folga, né? Nenhum trabalho servil fareis. Então, até hoje, em Israel, em Peça, e quem vive fora, na diáspora, também não trabalha nesse dia, ok? Nós aqui fazemos uma declaração para as pessoas que estudam, trabalham e elas apresentam, é uma questão religiosa e por isso se tem direito sim dentro da nossa Constituição e eles têm folga nesse dia, não se trabalha, tá bom? Então é um Shabat. Então nós temos agora uma noite e uma manhã. Entra agora o capítulo de Marcos, vamos ver Marcos lá no capítulo 16, no versículo 1. Marcos 16, versículo 1. E passado o sábado, Miriam de Magdala, não é Maria Madalena, tá bom? O nome dela era Miriam e ela era da cidade de Magdala. Então, alguns pensam que é um sobrenome. Naquela época, principalmente, não havia um sobrenome. Nós somos conhecidos pelo nome, filho de fulano, tá bom? Então, ou de uma cidade. Então, Miriam de Magdala, Salomé e Miriam, mãe de Tiago, que na realidade não é Tiago, é Yaakov, compraram aromas para irem ungí-lo. Aí, veja só como tem um problema aqui na tradução de Marcos. Vou apresentar para vocês. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. Se você pegar esse texto com Mateus 28, que nós vamos fazer, você vai ver que há uma briga de informação. Quem é que está certo? Porque Mateus disse, passando o sábado, já, né, no final do sábado, elas foram ao sepulcro. Então não é nascer do sol, e sim pôr do sol, ok? Então,
alguém aqui traduziu errado com Marcos, porque de manhã cedo, ao nascer do sol, não, elas foram já despontando o primeiro dia da semana ao pôr do sol. Isso é o correto. Então, porque ele fala aqui que elas descansaram, veja só o que está acontecendo, tá? Elas descansaram, passado o sábado, olha, passaram o sábado e elas foram comprar aromas para ungir o corpo. Pense bem, se passou o sábado e no dia seguinte elas foram comprar o aroma, se esse sábado fosse o sábado de sétimo dia e no outro dia é o domingo, como é que no primeiro dia, que é o domingo, foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol? Elas foram comprar o perfume ou foram ao sepulcro ao nascer do sol? Deu para ver aí que é um problema de tempos? Porque passando o sábado, que sábado é que Marcos está falando? O sábado de Pêssar. Passou esse sábado, qual é o dia seguinte? Sexta-feira, o sexto dia. E aí elas foram e compraram. E aí, no despontar aí, nós vamos ver isso aí lá em Mateus 28, porque nós vamos fazer todo o cronograma aqui. Elas foram lá sim para ungir o corpo. Então, elas tiveram um dia para preparar esse perfume. Então, como é que elas puderam comprar o aroma depois do sábado e de manhã bem cedo foram para o sepulcro? Como assim? Ou uma coisa ou outra, né? Porque passando o sábado, já é domingo. E se no domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas estavam indo ao sepulcro, tem alguma coisa errada. Vamos lá, agora, observar o texto que nós vamos encontrar de Lucas, lá em Lucas 23, do 55 ao 56. E olha aqui, outra briga de texto. Se você não conhece o calendário, é uma briga. Se conhece o calendário, você entende muito bem o que está acontecendo. Verso 55. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Agora, peraí, acabamos de ver que Marcos disse que elas descansaram no sábado, e no dia seguinte compraram o perfume, ou o material para fazer o perfume. Agora em Lucas ele está dizendo, e voltando elas, prepararam especiarias e unguento, então elas prepararam agora o perfume, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Agora, Lucas deu uma dica, ele disse conforme o mandamento, então ele entrou agora no sábado da semana, e não no sábado de Pêssar. Deu para entender que Marcos fala assim, esse sábado, cadê? Vou botar aqui. Esse sábado, passando, elas foram agora para esse outro. Deixa eu ver se eu consigo apontar. Para esse outro, certo? Dia, que elas prepararam um unguento, o perfume. Já Lucas diz que elas prepararam o unguento e guardaram o sábado conforme o mandamento, que é o sábado do sétimo dia. 2 sábados aí. Sábado, perfume, sábado. Marcos, sábado, perfume. Lucas, perfume, sábado. Então, nós temos a quinta-feira, que é um feriado, e aí você conta agora quinta-noite, quinta de dia. Sexta-noite, sexta de dia. Temos um sábado, que é o sétimo dia, descanso, o sábado de dia. Opa, 3 dias e 3 noites. E agora, vamos lá para Mateus 28, onde vamos fechar toda essa informação. 28, versículo 1 e 2. E no fim do sábado, quando é que termina o sábado? Nós aqui fazemos o encerramento do Shabat, exatamente ao pôr do sol, e aí depois fazemos a Havdalah, que é umas orações abençoando agora a separação do que encerra o sábado para uma nova semana, e todo mundo aqui se cumprimenta dizendo Shavua Tov, uma boa semana. Veja só, então era fim do sábado, o sábado escureceu, quando já despontava o primeiro dia da semana. Lembra que Marcos está falando que era no
domingo pela manhã, o sol nascendo, despontava o primeiro dia da semana. Despontando porque encerrou o Shabat. É Erev, está à noite. Miriam de Magdala e a outra Miriam foram ver o sepulcro. A mesma história de Marcos lá. Os horários que estão esquisitos. E eis que houvera é um verbo que está onde? Passado. Um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Então veja bem, está encerrando o Shabat, está iniciando uma nova semana. Miriam de Magdala e a outra Miriam foram para o sepulcro, porque estava encerrando. O que tinha acontecido já dentro do passado aqui? Houvera um grande terremoto. Esse terremoto aconteceu então dentro de que dia? Dentro do Shabat. Em qual momento? No encerramento do Shabat. E aí, a gente vai encontrar algo bem interessante, que é quando Miriam olha para Yeshua, ela não reconhece, não sabe que é ele. Por quê? Ele está de uma outra figura. Não, não tem nada a ver. Se o sábado encerra no pôr do sol, ela chega naquele sepulcro que tem um jardim e está tudo escuro, porque é noite, não tem iluminação pública. O que ela vê? Ela vê uma silhueta, ela vê um vulto, ela vê um homem que está ali. E pensando ser o jardineiro, daí você começa a compreender agora as questões físicas deste mundo. Porque se você estivesse lá, também você não ia reconhecer quem é que está aí. Logo, o judeu utiliza um talit, várias coisas, então, no primeiro dia da semana, ela encontra ali, pensa que é um jardineiro que está lá no meio do jardim, o que não era. Ela reconheceu pela voz, quando chamou a ela pelo nome, a chamou pelo nome. Então, o que aconteceu? Aí ela reconheceu que era ele, e vai chegar perto. Então, voltando aqui a todo esse gráfico. Ele morre na tarde do dia 14, é sepultado no dia 15, então ele passa sepultado dia 15, que é uma quinta-feira, que inicia ao fim da quarta, então ele passa que é a noite de quinta, o dia de quinta, aí vai para a sexta, né? Inicia a noite de sexta, o dia de sexta, a noite de sábado, o dia de sábado, e aí, no final do sábado, ele ressuscita. Por que ele não pode entrar na noite de domingo? Porque senão ia ficar 4 noites e 3 dias. Então, ele vai ter 3 noites, 3 dias. Como ficou Jonas e Yoná também na barriga do peixe. Dessa forma, você encontra, tá bom? Esses 3 dias com 3 noites. De outra forma, você não vai encontrar. Você vai compreender porque quem fala de um sábado e depois vai fazer um unguento. Em Marcos e em Lucas faz o perfume e depois descansa no sábado mandamento. Por quê? Porque em Páscoa é sábado. E Páscoa ela pode cair vários dias da semana. No dia que ela cai é Yom Tov, é Shabat, é dia de descanso, nenhum trabalho serviu fareis. Por isso o povo descansa. Por isso tiveram que enterrá-lo, porque era um dia que não podia fazer trabalho. E aí também não vão a cemitério, é um dia sagrado, é um Yom Tov. E aí o que acontece? Passando, as mulheres fizeram perfume. Depois, descansaram no sábado, conforme o mandamento. Você acha que é rápido fazer um perfume? Um unguento? Lógico que não é. Tem que comprar as especiarias, como foi dito, e preparar e deixar ali o perfume descansar. Descansou no sábado, então, ao final do sábado, elas caminharam indo para o sepulcro. Houvera um terremoto. Quando chegaram lá, ele já estava ressuscitado, era a noite, estava escuro, e aí Miriam se encontra com ele, pergunta onde deixaram o seu corpo. Ele, Miriam, né, pela voz, aí ela nota que realmente é Yeshua. Cumpriu-se aquilo que ele falou, porque aquilo que Yeshua fala, ele cumpre. Não tentem ou não se deixem ser levados por coisas mirabolantes de dizer, não, é porque foram 3 dias. Não, ele não diz 3 dias, ele diz 3 dias e 3 noites. Não, porque o calendário é contado diferente. Não, o calendário é contado assim. O dia começa ao pôr do sol,
tá certo? E vai mudar só no outro dia ao pôr do sol. É assim que é contado. Sábado é sábado do mesmo jeito, vamos dizer, alguém quer dizer, o sábado de hoje não é o sábado de antes, espera aí. O sábado da época de Yeshua, do primeiro século até hoje, mudou? Mudou por quê? Não mudou. Yeshua guardava o Shabat e ia para as sinagogas no Shabat. Então dizer que Yeshua ressuscitou em um domingo e por isso o domingo é o dia santo, olha só o erro doutrinário que chegou. Isso foi uma grande desculpa da turma lá no passado, tá certo? Que quiseram manter dentro do conceito do Messias judeu, que vivia judaísmo, dos discípulos que viviam judaísmo, que guardavam Shabat. E se você quiser saber, leia e busque as palavras de Inácio de Antioquia, que começou a combater o Shabat, porque os judeus guardavam, inclusive, os discípulos de Yeshua. Então ele fala e diz que deve se guardar o domingo, porque isso era um costume romano. E se nós vamos para Atos, observamos que Shaul com Silas levaram chibatadas, peias. Por quê? Porque eles estavam ensinando costumes e tradições que não é permitido aos romanos. Isso mesmo, os romanos não iam aceitar guardar o Shabat e transgredir o domingo. E aí por isso começaram a fazer essa jogada. Não, ele morreu numa sexta, pegaram, aproveitaram essa história da questão do sábado, já que as pessoas que não conhecem o calendário judaico cairiam muito fácil, e fizeram o que ele estava recitando no domingo, para dizer que agora o domingo é o dia santo. Mas aonde Yeshua se preocupou com isso? Se você entender, Yeshua se preocupou com o Shabat. Yeshua se preocupa com o Shabat ao ponto de quando ele está falando sobre a destruição de Jerusalém, ele diz, orem para que esse dia não caia em um Shabat. Não é verdade? Por que ele não se preocupou, já que ele estava falando de algo do futuro, em dizer, orem para que não caia num domingo? Por que Lucas, após Yeshua subir, ele disse que os seus discípulos caminharam para Jerusalém na distância de um sábado? Por que ele se preocupou com isso, já que isso não tinha importância nem relevância mais? É muito interessante você compreender que sempre houve o valor e a determinação, a prática, a obediência de guardar o Shabat. E é por isso que eu trago isso para você, para mostrar essa base. Eu avisei, não assista esse vídeo. Mas já que você chegou até aqui e assistiu, acredito que aprendeu, pode voltar para a palavra, refaça tudo que eu ensinei agora, analise bem, leia os textos como Isaías 56, 6. O que está lá? O estrangeiro que mantém-se da minha aliança e não profana o meu Shabat, o Eterno está dizendo isso pela boca do profeta. O que ele diz lá? Quais são as bênçãos? O Eterno levar você ao Santo Monte, fazer que se alegre na casa dele, pois a casa dele será chamada casa de oração para todos os povos. Você acha que isso já aconteceu? Não, né? Se não, isso é uma coisa para a era messiânica. E se é para o futuro, por que nós estamos vivendo um outro tempo? Então o Eterno aboliu o Shabat em Yeshua, aí depois ele volta para o Shabat com Yeshua aqui. Não faz sentido, né? Então veja que alguém pode dizer assim, não, o sábado é para o judeu. Leia Isaías 56, verso 6, e você vai ver ele dizer, e ao estrangeiro, ok? A bênção para o estrangeiro que guarda o Shabat. Que o Eterno lhe abençoe grandemente, que você possa refletir em toda essa palavra e não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever se não for inscrito, torne-se membro para você receber coisas mais exclusivas ainda, alguns vídeos e estudos ao vivo que nós estamos fazendo e assim cada dia mais seja edificado. Amém? Shalom, forte abraço, que o Eterno lhe abençoe. Shalom, shalom.